Capítulo 4 do livro A Fada que Tinha Ideias. Título: A Professora de Horizontologia. Já tinha parado a chuva e Clara Luz estava louca para que a gota voltasse. Finalmente, a fada mãe veio com uma novidade. Minha filha, hoje vem uma professora nova. Você vai ter a sua primeira aula de horizontologia. O que é isso? É saber tudo sobre horizonte. As crianças lá na Terra aprendem geografia. As fadas aprendem horizontologia. Acho que eu vou gostar dessa aula, disse Clara Luz. O sininho da porta bateu. Era a professora que vinha chegando. Clara Luz correu ao encontro dela. Bom dia! Estou louca para aprender tudo sobre horizontes. Que bom, respondeu a professora. Gosto de alunos assim, entusiasmados. A professora era uma fada muito mocinha, que tinha acabado de se formar professora de fadinhas. Sabia horizontologia na ponta da língua. A fada mãe ofereceu um cafezinho do pó da meia-noite e depois deixou Clara Luz e a professora sozinha. Muito bem, disse a professora. Primeiro quero ver o que você já sabe. Sabe alguma coisa sobre o horizonte? Saber mesmo? Não sei. Mas tenho muitas opiniões. Opiniões? É sim. Quer que eu diga? Disse Clara Luz. Quero, respondeu a professora, muito espantada. A minha primeira opinião é que não existe um horizonte só. Existem muitos. A professora lhe respondeu: está enganada. Horizonte é um só. Eu sei que todos acham que é um só, mas justamente vou escrever um livro chamado Horizontes Novos. Você vai escrever um livro? Perguntou a professora, cada vez mais admirada. Vou. E eu acho que as crianças também podem escrever livros se quiser. A senhora não acha? Acho sim. Pois, nesse livro eu vou dizer todas as minhas ideias sobre horizontes. São muitas? Quis saber a professora. Um monte. Por exemplo, eu acho que nós duas não deveríamos estar aqui. Ué, deveríamos estar onde então? No horizonte. No horizonte mesmo. Assim, em vez da senhora ficar falando, bastava me mostrar as coisas e eu ia entendendo logo. Sou muito boa de entender. Já percebi, disse a professora. Tenho muito pena das professoras. Coitadas, falam tanto. É verdade, respondeu a professora, com um suspiro. Clara Luz ficou muito contente. Então, se está de acordo, por que nós não vamos para o horizonte já? A professora levou um susto. Não pode ser. Por quê? Perguntou Clara Luz. Não sei se é permitido. Não foi assim que eu aprendi horizontologia no colégio. Por isso que a senhora é tão magrinha, hein? Coitada, levou anos aprendendo horizontologia sentada. A professora levantou-se de repente. Sabe de uma coisa? Vamos, Clara Luz. E Clara Luz ficou radiante. Eu sabia que ia gostar dessa aula. E foram. Viu como é fácil ir? Perguntou Clara Luz, enquanto voavam de mãos dadas. É mesmo. Nunca pensei que fosse tão fácil, respondeu a professora. Ela passava o dia dando lição para sustentar a mãe, uma fada bem velhinha, que já não podia mais trabalhar nem fazer mágica. Ganhava 20 estrelinhas por aula e não tinha tempo para passeios. Agora, com um ar puro lhe batendo no rosto, estava até mais coradinha. A senhora é bem bonitinha, sabe? Disse Clara Luz. Você acha? Perguntou a professora com um sorriso. Nisso chegaram. A professora foi a primeira a pular sobre o horizonte.
Estava tão alegre que se esqueceu que era professora e saiu aos pulos com os cabelos esvoaçantes. Viva! Viva! Estou no horizonte! Clara Luz foi atrás, também muito contente. Um navio justamente aparecendo no horizonte. A Clara Luz gritou: Aproveita! Professora, aproveita! E a professora aproveitou. Segurou o navio nas mãos como se ele fosse um brinquedo. O navio ia cheio de gente que estava voltando da Europa, mas ninguém percebeu o que estava acontecendo. Só ficaram todos muito alegres e o comandante resolveu dar um baile. A professora, em criança, nunca tivera brinquedos, porque era muito pobre, e ficou encantada. Olha só que gracinha, estão dançando lá dentro. Ela se sentia como crianças. Quando vai ao teatro de bonecos. Ficaram as duas se divertindo muito tempo com aquele teatrinho. Depois a professora colocou o navio no mar com tanto cuidado que não levantou a menor ondinha. E o navio, assim que saiu do horizonte, virou um navio grande de volta, cheio de gente grande. A professora agora estava coradíssima e com os olhos brilhantes. Ter um brinquedo tinha feito um bem enorme a ela. Vamos brincar de escorrega no arco-íris? Convidou a Clara Luz. Desta vez, a professora nem se lembrou de pensar que seria permitido ou não. Foi logo subindo de um lado, do outro do arco-íris e escorregando pelo um lado, pelo outro, com os braços no ar. Lá vou eu, no princípio. Lá vou eu. No princípio, como nunca tinha praticado, escorregava muito desajeitada. E Clara Luz morria de rir. Mas logo se habituou e mostrou que tinha um jeitinho louco para escorregar no arco-íris. Escorregou de costa, de frente, em pé e até dançando. Clara Luz fazia tudo para imitá-la, mas de verdade é que não conseguia fazer tão bem quanto a sua professora. Tinha acontecido uma mágica com o cabelo da professora. Agora estava dividido em 2 tranças, igualzinho ao que ela usava quando tinha 10 anos. Clara Luz estava notando isso, mas não disse nada. A professora ainda não tinha percebido o que lhe acontecera. Agora disse a Clara Luz: a senhora não quer dar uma espiada nos outros horizontes? Que outros, querida? Só existe um. Ah, então olhe para lá. E a professora, que só estava olhando para o lado de cá, concordou em olhar para o lado de lá, já que a Clara Luz fazia questão. E viu mais de 10 horizontes, um depois do outro. Não é possível, Clara Luz. Estou vendo 10. É, professora. Então a senhora é formidável em horizontologia mesmo. Eu só estou vendo 7. Mas não foi possível, Clara Luz. Mas não é possível, Clara Luz. Será que não estamos sonhando? Claro que não. Estamos sonhando, está sonhando quem só vê um horizonte, lá longe, na Via Láctea. A fada-mãe tocou o sininho para avisar que já tinha acabado a lição. Clara Luz e a professora voltaram voando, rindo da cara das fadas que abriram as janelas e comentavam umas com as outras. Que professora é essa? Onde já se viu dar lição assim, brincando no meio da aula? A fada-mãe estava na porta, esperando por elas. Onde estiveram? No horizonte, mamãe. Esta professora não ensina só falando. Ela ensina indo. A professora encabulou-se. Só agora percebera que
estava de 2 trancinhas. Que iria pensar a fada-mãe? Mas a fada-mãe não era boba. Foi lá dentro e, em vez de 20 estrelinhas, trouxera 30 para o pagamento. Muito obrigada, disse ela. Nunca vi minha filha gostar tanto de uma lição. A professora não quis receber. Não vou cobrar nada por esta aula. Eu é que aprendi muito com a sua filha. Não acredite, mamãe. Ela é a professora melhor que eu já tive. A fada-mãe já tinha percebido isso. Insistiu em pagar as 30 estrelinhas e pediu à professora que não deixasse de voltar 2 vezes por semana. E assim termina o capítulo 4.